Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje, Senhor, eu peço, suplico ao céu um batismo na esperança. Que nós sejamos batizados na esperança desse Senhor que está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, como diz na missa, né? Ele está no meio de nós. A gente responde assim, não é? Mas não é só da boca para fora. Isso precisa ser aqui no nosso coração. Essa certeza do Senhor que está no meio de nós. Entre mim e ti, nesse momento desse vídeo, está o Senhor. É Ele que está em nosso meio, derramando a sua bênção e a sua graça sobre todas as nossas necessidades. Mas é preciso essencialmente que nós confiemos no Senhor. Confia no Senhor, caminha nessa confiança. Eu não sei o que você está vivendo agora, não sei qual é a tribulação que você está passando agora, o problema que você precisa resolver, o imprevisto que se levantou na sua vida nessa manhã, nesse dia. Porém, o Senhor sabe. E tudo muda quando a gente renova no coração a esperança de que Ele realmente está no meio de nós. A presença do Senhor em nosso meio não é menor do que aquela presença do Evangelho. Lá era perceptível, as pessoas o viam caminhando entre os enfermos de uma cidade para outra. Porém, da mesma forma é concreta a presença do Senhor hoje entre nós. A presença do Senhor não é menor agora. E nós precisamos dar um passo na fé. É que para a gente é mais fácil quando a gente consegue tocar, não é? Aquilo que a gente consegue tocar, aquilo que a gente consegue ver, se movendo na nossa frente, aquilo para a gente é real. Porém, a presença do Eterno em nosso meio é mais real e mais concreta do que aquilo que nós podemos tocar. O Senhor quer que nós nos acostumemos com essa presença, de que Ele está aqui, onde eu estou agora, de que o Senhor está aí, onde você está agora. Ele está entre nós. É o mesmo Jesus que operou curas e milagres no Evangelho, aquele mesmo Jesus que curou aquele leproso. Se queres, podes curar-me. Foi o que aquele leproso disse, inspirado pelo Espírito Santo. E esse se queres é o que basta para que aconteça. É se o Senhor quiser. É no querer de Deus que nós caminhamos. É no querer de Deus, na sua vontade divina, na sua bondade, que nós cremos e caminhamos na fé, na esperança. Como diz no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, quando aquele homem leproso se apresenta assim diante do Senhor, ele move o coração do Senhor em compaixão. E o coração do Senhor agora se move em compaixão a você também. E essa palavra, compaixão, é tão profunda. Os leprosos eram pessoas que viviam à margem da sociedade. Eles, ao descobrirem a lepra, não podiam viver entre a sua família, mais na sua casa, nem dentro da cidade. Eles tinham um lugar fora da cidade, onde eles deveriam ficar. Eles carregavam sinos no pescoço para que as outras pessoas soubessem quando eles se aproximassem, porque se acreditava naquele tempo que a lepra era viral. Quando Jesus se move de compaixão por aquele homem, ele se move de compaixão vivendo junto, compaixão, viver aquele preconceito, aquele sofrimento, aquele ser deixado de lado, até mesmo por aqueles que mais amava, pela própria família. Jesus vivia junto com aquele homem naquele momento. Quando o coração daquele homem se abre na esperança e na fé, se queres, crendo de que se o Senhor quisesse, ele poderia ser curado de algo que naquela época não tinha cura, naquele momento ele abre o caminho da cura entre ele e Jesus. Se esse mesmo Jesus que curou aquele homem, que se compadeceu do sofrimento daquele homem, que viveu com aquele homem seu sofrimento naquele momento, e se esse Jesus está vivo e está presente entre mim e você agora, ele também se compadece das suas lutas, das suas batalhas,
dos seus sofrimentos e também das suas enfermidades. Eu quero mesmo te provocar a um passo na fé. Nesse momento, renove no seu coração essa esperança de que Jesus está. Assim como Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Mesmo que nesse momento você esteja num quarto de hospital, numa doença terminal, passando por um tratamento muito sério, às beiras de uma cirurgia entre a vida e a morte, Jesus está aí com você. Creia nisso. Se você crê, diga aqui no comentário como um ato de fé. Seu comentário hoje vai ser um ato de fé. Eu creio. E é crendo que o Senhor pode, é crendo que se Ele quiser, Ele pode nos curar, que hoje nós clamamos a sua presença, Jesus. Toca-nos, cura-nos, liberta-nos, salva-nos. Não existe outro nome capaz de nos salvar, somente o nome de Jesus. Vá repetindo agora esse nome santo, Jesus, Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder das chagas de Jesus, nós clamamos cura e libertação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vá repetindo assim, Jesus, Jesus. Se queres, podes curar-me. Se queres, podes levantar o meu matrimônio. Se queres, podes trazer de volta aquele filho que se perdeu nas drogas. Vai dizendo isso para o Senhor. Se queres, podes me libertar desse vício. Podes me libertar desse relacionamento vicioso que eu acabei me metendo. Você que é dependente de outras pessoas em relacionamentos. Você que tem uma dependência de ser elogiada o tempo inteiro. E se você não foi elogiada, você já acha que tem alguma coisa errada. O Senhor está tocando você agora. Você que vive nessa dependência afetiva de ser notada pelos outros. Deixa agora o Senhor te tocar, porque é Ele que precisa nos notar e Ele sempre nos nota. O Senhor sempre olha para você. Da mesma forma como olhou para aquele leproso no Evangelho. O Senhor te olha com compaixão. É a compaixão do Senhor agora que toca o seu coração, que toca o seu interior. Tudo é possível para aquele que crê e nada é impossível para Deus. Repita isso comigo. Tudo é possível ao que crê e nada é impossível para Deus. Diga de novo. Tudo é possível ao que crê e nada é impossível para Deus. Como dizia meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, tudo é tudo. Tudo é tudo. Deixa o Senhor agora abraçar esse tudo que está aí no seu coração, que para você é impossível. É o nome de Jesus que faz cair as muralhas, é o nome de Jesus que acalma a nossa tempestade. Deixa agora o nome de Jesus acalmar o seu coração, a tempestade do seu coração. Deixa Ele dizer aos ventos da sua vida, pare. É Ele que ordena aos ventos que parem. É Ele que ordena as ondas impetuosas que nesse momento parem. Eu tenho no coração aquela passagem em que o Senhor chama Pedro, no meio daquela tempestade no mar. Vem na minha direção. E Pedro com medo, ele diz, é o Senhor, ele reconhece, é o Senhor, ele diz, então venha andando sobre as águas. E Pedro até começa caminhando sobre as águas, porém quando bate aquele vento mais forte, Pedro se treme e cai. E ele começa a afundar e ele diz, Senhor, salva-me. Ele clama isso, Senhor, salva-me. Peça isso agora, Senhor, salva-me agora dessas ondas, eu estou afundando. O Senhor está na barca da nossa vida. O Senhor está na barca da sua família. Você pode dizer isso, o Senhor está na barca da minha família. O Senhor está na barca da minha vida. O Senhor está na barca da minha vida profissional. O Senhor está na barca da minha saúde, da minha situação de saúde. Vai dizendo, Senhor, salva-me. Ele está te chamando, venha até mim. Venha, caminhe sobre as ondas. Essa tempestade, essas ondas que agora te amedrontam. Deixa o Senhor tirar do seu coração agora todo amedrontamento, todo medo demasiado que te impede até mesmo de caminhar na direção do Senhor. Deixa o Senhor te atrair de novo, venha na minha direção. É hora de nós nos levantarmos do nosso comodismo
irmos na direção do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Eu clamo que o Espírito de Deus te dê agora toda a força que você precisa para se levantar dessa condição de conforto que você se meteu. Até mesmo o conforto da sua enfermidade. Você se acostumou com essa enfermidade, com essa medicação, com esses tratamentos. Você se acostumou à condição de enfermo. Ah, porque eu tomo tal remédio, ah, porque eu vivo aquilo, ah, porque eu sinto tal coisa. Parece até que você se orgulha da enfermidade que tem. Mas hoje o Senhor está te chamando a se levantar e a vir. Vem de encontro do Senhor. Vem sobre as águas dessa enfermidade. Deixa isso para trás. Isso é passado. Deixa agora o Senhor te tocar, deixa o Senhor te levantar e te livrar dessa condição. Você precisa ser liberta dessa condição. Não se emaranhar mais ainda nela. Sabe quando algo cai na teia de uma aranha, aquele inseto começa a se debater. E quanto mais ele se debate, mais ele se emaranha naquela teia. Não é assim? O Senhor quer te livrar agora dessa teia. Saia dessa condição. Você não é feita para isso, minha filha. Você não foi feito para isso, meu filho. Você foi feito para glorificar o Senhor. É hoje, a compaixão do Senhor se move ao seu encontro, ao encontro da sua situação, da sua condição. Não para que você permaneça nessa condição, mas para que você se levante e proclame a cura, a libertação, a vida nova pelo poder do nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A pregação do Padre Jonas que nos inspira hoje se chama Curados Já. Ela é de janeiro de 1999. Te aconselho, tira um tempinho aí na sua semana, corre para assistir essa pregação inteira, faça suas próprias anotações. Eu tenho certeza que Deus ainda tem mais para falar ao seu coração. Estou deixando o link dessa pregação aqui na descrição. E para você que quer conhecer mais pregações de Monsenhor Jonas Habib, eu vou encerrar deixando aqui o link da playlist Aprendi com Monsenhor Jonas Habib. Obrigado pela companhia e que Deus te abençoe. Tchau, tchau.